Bom, a gente vai ter aí a classificação, tá, do nosso sistema de distribuição, do sistema de reservatórios, perdão, com relação a 4 fatores, tá? Localização do reservatório no sistema, a localização do reservatório com relação ao terreno, a classificação do reservatório quanto ao seu formato e quanto aos materiais com que ele foi construído. E a gente vai ver aí de um por um, tá? Como é que a gente faz para classificar aí os reservatórios de distribuição. Primeiro tipo de classificação é como o nosso reservatório está localizado com relação ao sistema completo, tá? E aí a gente tem, né, que a localização, ela tem que permitir, né, o abastecimento aí das redes de distribuição com os seguintes limites de pressão. Então, além de eu ter que garantir um abastecimento aí por gravidade, eu ainda tenho limites mínimos aí também para admitir, tá? Então, eu tenho uma pressão estática máxima de 500 kPa, né? Que isso aqui é uma pressão estática máxima de 50 metros de coluna d'água. Se a gente adotar o peso específico da água 10 a quarta, newtons por metro cúbico. E a pressão dinâmica mínima tem que ser aí de 100 kPa, que nos dá, né, uma carga de pressão de 10 metros de coluna d'água. Então, dentro da minha rede, enquanto eu estou abastecendo, eu tenho que ter pelo menos uma pressão ali, uma carga de pressão de 10 metros de coluna d'água, que também é P sobre gama, tá? E no máximo, quando tiver tudo estático, a minha pressão máxima aí que pode ter dentro dessa rede é de 50 metros de coluna d'água. Então, quando a localização, né, do reservatório no sistema, a gente pode ter reservatórios classificados como reservatório de montante, reservatório de jusante e reservatório de posição intermediária. Já estamos cansados de saber, montante significa que o reservatório está antes do sistema, né? Jusante, o reservatório ele está depois do sistema. E na posição intermediária, ele está exatamente no meio ali, em alguma posição no meio do sistema completo, tá? O reservatório de montante, ele fornece água para toda a rede, né? Ele sempre fornece água para a rede. E toda a água que abastece a rede, obrigatoriamente tem que sair dele, tá? Então, o esquema dele é bem simples. Tá aqui meu município. E tá aqui o meu reservatório único de montante, tá? Então, o meu reservatório começa a abastecer. Aqui eu tenho a minha linha piezométrica estática, né? O meu plano de carga estático, tá bem aqui. Para quem não lembra o que é plano de carga estática, é quando o meu reservatório atinge aqui o nível máximo, né? Isso aqui é a minha pressão estática de funcionamento, que tem que ser no máximo, né, de 50 metros de coluna d'água, tá? Então, essa pressão aqui é aquela que eu falei, que tem que ser no máximo 50 metros de coluna d'água. E a gente tem a pressão dinâmica, que é quando, né, a gente começa a abastecer e aí o nível da água vai descendo e a gente tem o escoamento acontecendo, tá? Então, o reservatório único é assim, é um único reservatório para a distribuição que a gente vai adotar. Por exemplo, o reservatório ali da Faculdade de Direito, que abastece aquela região do centro. Oi? Porque estava cortando, aí eu não sei se era a internet aqui ou se era aí, professor. Ah, tá. Desculpa, tá dando para ouvir direitinho? Agora tá. Tá, beleza. Por isso a demora. Então, o reservatório de montante, ele também pode ter um reservatório com distribuição escalonada, tá? O que é isso? Eu tenho uma zona de alto muito grande, né? A minha diferença de cotas aqui é muito grande, o meu ΔH. E aí, se eu colocasse somente esse reservatório aqui, R1, somente esse reservatório R1, para abastecer a minha cidade inteira, quando a água chegasse nas cotas mais baixas, tipo nessa daqui de 650 metros, a água ia chegar aqui com uma pressão muito grande. E isso não é bom nem para a rede da população, nem para equipamentos, né, que usem água dentro das casas. Chuveiro, torneira, purificador e etc. Máquina de lavar. Só para máquina de lavar mesmo que é bom. Então, eu tenho uma pressão excessiva.
Daí o que é que eu faço? Eu utilizo esse meu reservatório mais alto para abastecer a zona mais alta da cidade, e aí construo um segundo reservatório também a montante, tá? Que aí foi o R2, e esse segundo reservatório, ele vai ter uma diferença de carga menor, uma diferença de pressão menor. E aí, esse segundo reservatório, ele vai ficar responsável por abastecer aí o resto da minha população, tá? Se a gente for fazer a diferença de cotas aqui, a cota do reservatório R1 é 710 e a cota mais baixa aqui é 650. Então, eu tenho uma diferença aí de 60 metros de coluna d'água chegando na minha rede, o que eu não posso, porque eu só posso ter no máximo 50. Então, eu construo outro reservatório que vai ser abastecido pelo R1 e aí vai abastecer a minha rede numa cota aí de 690. E aí eu tenho esse segundo reservatório abastecendo aí, chegando aqui no último ponto da minha distribuição com uma pressão máxima de 40 metros de coluna d'água. Então, aí fica ok, tá? A gente pode ter essa alternativa. E eu também posso ter a alternativa de contar com um reservatório complementar. Esse reservatório complementar aqui é aquele problema básico, né, do problema dos 3 reservatórios. Eu tenho um reservatório complementar que, em horas de baixo consumo, o meu reservatório principal abastece esse reservatório. E quando o meu consumo fica muito grande aqui na minha população, o meu reservatório complementar, ele complementa a vazão necessária e aí abastece também o município junto com o reservatório principal. Então, o que a gente tem em sistemas maiores é exatamente isso. Eu tenho um reservatório principal que recebe a água da ETA e aí eu vou fazendo diversos reservatórios complementares que eles vão ser abastecidos na hora de baixo consumo e quando tiver uma demanda, aí eles vão entrar e abastecer junto com o reservatório principal, tá? Então, o reservatório de montante, ele está sempre antes da população, antes da rede de distribuição e ele pode ser único, eu posso ter um sistema escalonado ou eu posso ter um sistema complementar, tá? O sistema escalonado, ele é indicado quando eu tenho diferenças de carga de pressão aí superior a 50 MCA, tá? 50 metros. Se não, aí eu posso fazer uso apenas de um reservatório, ou caso eu precise de uma expansão do sistema, depois eu vou lá e construo um reservatório complementar.